Olá para todos, olá para você. Vamos dar continuidade aos aspectos deste curso, a terapêutica da alma. Nos encontros passados conversamos sobre a vida plena e agora damos continuidade ao tema conversando sobre o caminho da aceitação. Nessa nossa conversa você vai ver que o caminho da aceitação e a vida plena são complementares. Não existe uma coisa sem a outra. O mais importante de se compreender sobre a vida plena é que não se trata de atingir algum estado idealizado, mas de sermos capazes, de termos a coragem de nos acolhermos a nós como somos e de acolher o mundo tal como ele é, sem resistências e com muita criatividade. Em geral, a plenitude é sempre vista como atingir o nirvana ou um estado espiritual livre de qualquer preocupação ou disposições ruins com relação à sua própria vida, tanto interiormente como exteriormente. Isso são fantasias. A vida é montada a partir de um processo contínuo de contradições e muitas vezes de paradoxos, de forças aparentemente opositoras, mas complementares, que engendram todo o processo da vida. Se você recordar, no início da nossa conversa falamos sobre Eros e o caos, e que essas forças ainda estão presentes tanto no cosmos como na nossa subjetividade, na interioridade da nossa alma. A plenitude é quando eu aceito essa condição de luz e sombra da minha interioridade e da manifestação do mundo, pois não poderia ser diferente, sendo que o mundo objetivo nada mais é do que um espelho da minha interioridade e da interioridade de cada ser que habita esse mundo. A plenitude está em reconhecer a nossa humanidade, com seus defeitos, com suas aspirações e com as suas possibilidades de realizações infinitas. A aceitação é parte fundamental deste processo. Gostaria de recapitular com você brevemente aspectos da plenitude da alma, aspectos da plenitude da vida, para que possamos ter uma compreensão mais profunda sobre o caminho da aceitação. Se você recordar comigo, dos encontros passados, falamos um pouco sobre Viktor Frankl e Carl Rogers. E como Carl Rogers coloca que a vida plena é constituída ou fundamentada em 3 pilares. Vamos conversar um pouco sobre cada um desses pilares e as 6 consequências que são decorrentes de uma vida que se fundamenta nesses 3 pilares. Quando falamos sobre os 3 pilares, Roger está nos dizendo uma coisa muito importante e que tem a ver com todo o processo da terapêutica da alma. Vamos ver. Nas aulas anteriores, falamos da importância de se compreender o que é a vida plena. Estudamos que a vida plena não é um estado acabado de existência onde não há nenhum tipo de problema ou sofrimento. Vida plena é um processo de abertura positiva e acolhedora para com a realidade do mundo em si mesmo, para com a realidade do mundo e para com a nossa realidade. Na verdade, aquilo que eu chamo de realidade do mundo constitui da nossa interioridade em completa ação e conjunção com a exterioridade. Portanto, não existe um mundo exterior sem um mundo interior e vice-versa. Carl Rogers vai nos dizer que, ao trabalhar com centenas de pessoas ao longo de décadas, percebeu que a vida plena possui 3 pilares e 6 consequências. O que é de importante de se entender aqui? Que o processo de transformação
e de atingir a vida plena é diferente para cada um de nós. Nós não nos movemos no sentido da plenitude do mesmo modo, mas ao nos aproximarmos ou mesmo atingirmos essa plenitude, há aspectos que são universais, que participam da vida de todos. Ou seja, todo aquele que está próximo ou que vive a plenitude da sua vida, o faz a partir de 3 pilares e 6 consequências. Vamos conversar sobre isso. O primeiro pilar é a abertura crescente à experiência. O segundo pilar, o aumento da vivência existencial. E o terceiro pilar, confiança constante no próprio organismo. Nós conversamos brevemente sobre cada um desses pontos. Retomo-os aqui para você compreender a universalidade que está inserido e para que você tenha um parâmetro de desenvolvimento espiritual. Se você quer viver a plenitude da vida, você precisa compreender um pouco sobre cada um desses pilares. O que é a abertura crescente à experiência, o que é o aumento da vivência existencial e o que é confiança constante no nosso organismo. A abertura crescente à experiência é o primeiro pilar. O primeiro pilar nos diz que, de forma geral, temos uma percepção limitada da realidade objetiva e subjetiva, do mundo à nossa volta e da nossa condição interior. Em psicologia, isso se chama subcepção, ou seja, temos uma visão limitada sobre o mundo e sobre nós mesmos. Esse limite é baseado em imagens idealizadas que fazemos de nós e do mundo. Então, o primeiro pilar está nos dizendo que temos que abandonar as falsas concepções que temos sobre nós e o mundo, que temos que aprender a abandonar a vida idealizada para sermos capazes de observar o real. Nós idealizamos aquilo que acreditamos ser e idealizamos o que queremos que o mundo seja. Ainda em conjunção a essas idealizações, também temos uma visão muito particular do que acreditamos ser o mundo e também uma visão muito peculiar do que nós somos. Podemos, por exemplo, ter uma imagem negativa do mundo e positiva de nós mesmos, ou uma imagem negativa de nós e positiva do mundo, ou as duas coisas, uma imagem positiva de si e do mundo, uma imagem negativa de si e do mundo. Essas coisas são reais ou são o nosso modo de ver? É muito importante compreender esse aspecto da terapêutica da alma, algo que Sócrates, já nos primórdios, e Buda, há aproximadamente 500 anos de Cristo, dava ênfase em seus discursos. Quando olhamos o mundo, o que vemos não é o mundo, mas o modo como fomos condicionados, o modo como nos condicionamos a ver o mundo. Nunca olhamos o mundo de forma objetiva, mas a partir de representações. Este foi um tema bastante discutido ao longo do curso e eu o retomarei muitas e muitas vezes para que a gente compreenda que não há nenhuma dissociação entre as condições da nossa mente e o mundo que nós vemos. Se as condições da nossa mente, se nossas condições interiores forem distorcidas, forem fundamentadas no medo, no orgulho e na obstinação, consequentemente vamos ver um mundo fundamentado no medo, no orgulho e na obstinação. Todo o processo de cura interior consiste justamente em aprendermos que, para ter uma vida melhor neste mundo e com todos os seres que estão nele, temos que aprender a transformar as nossas representações. A abertura crescente à experiência implica justamente em estar disposto a olhar para o real, disposto a olhar para aquilo que somos e não para as nossas idealizações.
Os conflitos surgem justamente quando o que idealizamos não condiz com a realidade objetiva do mundo ou a subjetividade da nossa consciência. Então, fazemos uma ideia sobre o mundo e fazemos uma ideia sobre nós mesmos. A partir dessa ideia, temos expectativas de que as coisas funcionem em conformidade com essas idealizações. Em geral, isso não acontece. E é justamente aí que começam a surgir os conflitos. E quando esses conflitos surgem, ao invés de observarmos as nossas distorções, as nossas idealizações, as nossas crenças equivocadas, temos a tendência de pressionar o mundo para que ele mude, de pressionar os outros para que ele mude, ou de nos sentirmos impotentes diante da nossa subjetividade. A abertura crescente à experiência é estarmos dispostos a abandonar essas idealizações e aprendermos a aceitar, aqui está o caminho da aceitação, as coisas tal como se manifestam. E a partir da realidade e não da idealização, pensar as possibilidades de mudança. Conforme o primeiro pilar, abertura crescente à experiência, quando paramos de temer e de resistir ao que somos e ao que o mundo realmente é, passamos a ampliar nosso nível de consciência e capacidade de compreender a vida. Começamos a sair da dimensão do medo. Isso é muito importante de compreendermos, como quando falo, por exemplo, sobre caos e o amor como condições construtoras do universo como um todo. Também posso dizer que todo o universo, o mundo e a consciência humana habita duas dimensões, ou transita entre duas dimensões. A dimensão do medo e a dimensão do amor. Ora estamos em uma, ora estamos em outra. Embora, quando observamos as nossas condições interiores e a condição do mundo onde estamos, a maior parte dos seres passa a maior parte do seu tempo fundamentado na dimensão do medo. É isso que precisamos ver, que constituímos toda uma vida e um modo de ser que tem como fundamento não o amor, mas o medo. E que a partir dessa constituição, inevitavelmente construímos uma forma de nos relacionar conosco, com os outros e com o mundo, onde o sofrimento se torna inevitável, onde a falta de criatividade e o sentimento de impotência são sempre presentes, onde a ansiedade, a raiva, a ira e a necessidade de controle estão sempre presentes. O segundo pilar, o aumento da vivência existencial. Todos carregamos uma alta dose de condicionamento e crenças limitantes sobre nós e o mundo. Pensamentos como, não devo confiar em ninguém. Só se eu for sempre uma pessoa boa, serei amado ou amada. Nos impedem de ter uma experiência verdadeira com a vida. Então, estamos sempre lutando, resistindo e nos protegendo. Vamos conversar sobre esses mecanismos de proteção e defesa muitas vezes ainda. E vamos criar métodos de meditação que nos auxiliem a observar essa carga, esse exercício de se proteger do mundo que é muito presente em cada um de nós. No segundo pilar, nós temos um aumento da nossa vivência existencial quando abandonamos essa necessidade de nos proteger, quando somos capazes de acolher inteiramente o que estamos sentindo ou o que está acontecendo no mundo, sem sentir que isso vai, de alguma forma, nos destruir. Quando paramos de nos defender de tudo e de todos e de nós mesmos, quando aceitamos olhar para o nosso interior e nos acolher tal como somos, quando aceitamos acolher o mundo tal como é, deixamos de ser controlados por essas crenças limitantes e por padrões condicionados. Com o aumento da vivência existencial, abandonamos o monstruoso esforço ao qual estamos acostumados de procurar a todo instante adaptar nossas experiências às nossas ideias pré-concebidas.
o aumento da vivência existencial, se dá justamente porque eu paro de me esforçar nesse processo de adaptação. Talvez você não consiga reconhecer de imediato esse esforço em você. Talvez você não veja essas frases que disse anteriormente. Tenho que ser sempre uma pessoa boa para ser uma pessoa amada. Ou qualquer outra crença limitante que esteja dentro de você. Porque essas coisas, em geral, se passam em processos mais fundos da nossa consciência, que controlam já há muito tempo o nosso comportamento e, portanto, para nós, são processos naturais da nossa mente e não fatores condicionados. É preciso uma mente que se desenvolva cada vez mais perceptiva e aguda para que você seja capaz de olhar para a sua interioridade e ver que alguns fatores distorcidos controlam a sua vida como um todo e criam mecanismos de defesa que te impedem de ter uma vivência mais profunda, de ter uma vivência mais forte, significativa com relação ao que está acontecendo. Quando há uma diminuição da nossa vivência existencial, somos menos capazes de responder aos desafios da vida. Portanto, o processo de viver a vida plena significa, de uma forma muito importante, nos empoderar e nos tornar, de alguma forma, capazes de desenvolver condições de dar respostas a todos os desafios que a vida nos apresenta. O terceiro pilar, confiança constante no próprio organismo. No terceiro pilar, não tememos mais os nossos sentimentos e as emoções. Não tememos ser esmagados por nossa dor ou falta de orientação. E ainda acreditamos em nosso corpo que carrega em si um impulso para a autorrealização. Roger parte do mesmo princípio dos antigos, que existe dentro de cada um de nós uma força que busca o equilíbrio, que busca o bem-estar. É um pouco como diziam os antigos gregos, que chamavam essa força de conatos, e o filósofo moderno Spinoza resgatou com o mesmo tema, dizendo que em todo o organismo existe uma força, que retoma esse nome, conatos, uma força que procura regular as funções orgânicas e mentais, espirituais, sempre no sentido do bem viver, que é o que chamamos de busca da felicidade. Todos nós, consciente ou inconscientemente, deliberadamente ou não, estamos sempre buscando o melhor, mesmo que a gente não saiba onde encontrar isso. Quando passamos a confiar nesse impulso que está dentro de nós, nesse impulso que se manifesta no nosso organismo em toda a sua complexidade física, mental e espiritual, passamos a reconhecer a nossa bússola interna, a nossa bússola que nos orienta no sentido do bem viver, que nos auxilia na nossa reflexão ética de transformação interior. Essa é a base e o fundamento do terceiro pilar. Se você meditar sobre esses três pilares, verá que eles são conceitos-chave no processo de cura interior e que estão implicitamente presentes em toda a dinâmica curativa da terapêutica da alma e da sabedoria antiga. Ou seja, Rogers não estava dizendo nada de novo, estava apenas conceituando de uma forma renovada princípios antigos. Lembro isso em Buda também. Buda tem uma frase em um dos seus discursos, e isso já há 2.500 anos, em que ele diz: eu não estou trazendo nada de novo, estou apenas reformulando aquilo que disseram os antigos. Agora, algo que não foi comentado nas aulas anteriores sobre a plenitude da vida, é que quando nós conseguimos fundamentar a nossa vida nesses três pilares, nossa vida passa a se desenvolver a partir de 6 consequências. Não vou aprofundar o tema, ele está aqui apenas como uma indicação para que você faça as suas reflexões.
com o tempo e possibilidade, talvez eu possa retomar todos esses aspectos do pensamento de Rogers. O mais importante agora é que, a partir dessas reflexões, você comece a ter uma noção nova sobre si mesmo, a partir desses conceitos propostos pela psicologia rogeriana e que tem implicação direta, como já disse, com a sabedoria antiga e com a terapêutica da alma. Roger vai nos dizer que quando a sua vida se desenvolve pela vida plena, ou seja, quando você está vivendo uma vida plena, uma vida baseada no real e não no imaginário, 6 consequências estão presentes. Na terceira consequência, mergulhamos no processo de viver e ser o que somos, sem fuga e nem rejeição. É quando no processo da terapêutica você compreende que é uma pessoa ansiosa, que você compreende que é uma pessoa que tem medo, que você compreende que é alguém que tem sempre necessidade de mentir. Esse fator da plenitude não significa que você dá um aval àquilo que pode ser considerado nocivo à sua mente. Significa que você passa a ter interesse por esses defeitos, por essas condições distorcidas da sua interioridade, a se interessar em como elas se constituíram dentro de você e quais são os caminhos possíveis para que você possa delas se emancipar, delas se libertar. Uma quarta consequência é que descobrimos que ser o que se é apresenta-se como um processo radicalmente social. Ninguém é nada em si mesmo, mas pelos outros, com os outros e a partir dos outros, e eu diria ainda mais, para os outros. Esse é um ponto importante que raramente é refletido e pensado no sentido da vida humana. Toda a vida humana se desenvolve para algo ou para alguém. Nunca ela se desenvolve como se pensa para si mesmo. Quanto mais uma pessoa fecha sua vida num desenvolvimento exclusivo para si mesmo, mais ela está presa e confinada a uma vida fadada ao sofrimento. A plenitude só pode ser alcançada quando a vida se expressa pelo seu potencial maior, que é a vida social. Aristóteles já dizia isso, que a plenitude humana é alcançada sempre no convívio social. Ninguém se forma por si mesmo, ninguém se realiza por si mesmo, ninguém se ilumina ou desperta por si mesmo. Nós o fazemos a partir da vida comunitária. Nós o fazemos a partir da relação com os outros. Somente na vivência com os outros podemos ver, como diziam os kahunas, no espelho do mundo, aquilo que precisa ser transformado na nossa própria interioridade. A sociedade nos sustenta e nos fundamenta de muitas formas. Do primeiro modo, pode-se dizer que é através dela que passamos a ter uma linguagem, uma cultura e o desenvolvimento progressivo da nossa consciência e capacidade de observar e olhar para o mundo. Nós não olhamos para o mundo porque aprendemos isso por nós mesmos. Nós olhamos para o mundo porque muitas e muitas pessoas, várias e várias vezes, nos apontaram o mundo e nos ensinaram a observar, nos ensinaram a conceituar as coisas, nos ensinaram a dar nomes e reconhecer aquilo que estávamos vivendo ou sentindo. A partir de todo esse construto que foi colocado dentro de nós, nós encontramos a nossa resposta. Nós encontramos, como diria um filósofo russo chamado Bakhtin, a nossa contrapalavra. Bakhtin vai nos dizer que somos constituídos, a nossa consciência é constituída pela palavra do outro. Pois é o outro, assim quando nascemos, que nos começa a engendrar dentro de nós as suas palavras, o seu modo de ver e compreender o mundo. À medida que vamos nos desenvolvendo e aceitando isso que o outro está colocando dentro de nós, vamos também aprendendo a partir da palavra do outro, colocar a nossa contrapalavra, colocar o nosso posicionamento, que também não surge inteiramente de nós,
mas das reflexões íntimas e muitas vezes subconscientes que fazemos das relações que temos com os outros que têm suas palavras. Ou seja, quando uma concepção de mundo é colocada dentro de nós, essa concepção nunca é cristalizada. Nós sempre estamos a movimentando na nossa relação com o mundo. É impossível dizer quando começa o meu modo de pensar e quando termina o modo de pensar da sociedade na qual eu estou envolvido, pois ambos os processos de pensar, ambos os processos de representar a vida surgem sempre em conjunto. A plenitude da vida está em reconhecer a fundamental importância, a beleza e a magnitude da vida social. Outra consequência direta, aqui a quinta consequência, compreendermos que a vida social, a vida comunitária, é a forma mais saudável de viver. Ou seja, paramos de tentar nos isolar, de nos proteger e de não sermos atingidos por uma sociedade ou por um mundo que consideramos perigoso ou nocivo. Aprendemos a conviver com o mundo como ele se manifesta e aceitar o jogo da vida como ele se apresenta e não como gostaríamos que ele fosse. Já disse aqui em cursos de meditação muitas e muitas vezes que podemos dizer que existem 3 tipos de pessoas no mundo. Aqueles que esperam que o mundo mude para que elas sejam felizes. Aqueles que tentam mudar o mundo para que sejam felizes. E aqueles mais maduros espiritualmente, que querem mudar a si mesmos para conseguir algum tipo de felicidade. Tanto aquele que espera que o mundo mude ou aquele que se esforça para mudar o mundo estão fadados à frustração, à impotência, à ansiedade, ao medo, ao desespero e, finalmente, ao cinismo de acreditar que nada funciona, que nada serve, que nada dá certo, que tudo é simplesmente uma grande bobagem. E junto com o cinismo, um sentimento de desinteresse pela profundidade e exuberância da existência. Na plenitude da vida, compreendemos que o viver social é um desafio que se dá a partir de uma realidade constituída por contradições, e não a partir de uma realidade idealizada, onde tudo o que eu desejo, tudo o que eu busco, tudo o que eu almejo é me dado de graça, sem nenhum esforço, sem nenhuma luta e muitas decepções. A sexta e última consequência, por não mais resistirmos ao mundo e acolhermos inteiramente a nossa subjetividade, funcionamos de forma mais plena. O que é esse funcionar de forma mais plena? É uma considerável economia de energia e que surge da não necessidade mais de ter controle sobre o mundo e sobre os outros. Quando abandonamos a necessidade de ter controle sobre o mundo, sobre nós mesmos ou sobre as pessoas, muita energia nos sobra para podermos olhar o mundo e, a partir dessa energia que sobrou, encontrar novos meios de lidar com a realidade. Finalizando, a questão central desses 3 pilares é a aceitação. A aceitação de si mesmo e do mundo. Ou seja, se você me perguntar como posso alcançar e constituir na minha vida os 3 pilares da vida plena e viver a partir dessas 6 consequências. O primeiro grande passo é você trabalhar, é você viver o caminho da aceitação. E assim começo o tema deste mês, com o primeiro vídeo que vai ser Vivendo o Caminho da Aceitação.